Oi amigas, tudo bem? Aqui é a Bruna do canal Bru Crocheteria e sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Então, gente, estou de volta. Sei que estou um pouco sumida aqui no canal, mas eu quero voltar aí com pelo menos um vídeo por semana, né? 1, 2, 3 vídeos. Já tentei fazer vídeo todos os dias, mas não tem funcionado tanto assim comigo. Por conta, né, eu já expliquei um pouco pra vocês, por não ter, assim, tipo, tantas peças prontas muito rápido pra ir postando vídeos, vlogs de produção e tudo mais. Mas vou tentar trazer algumas dicas, alguns vídeos de rotina com crochê, né? E aí vocês vão me acompanhando. Mas já convido todos vocês a me deixarem ideias de vídeos aí que vocês querem assistir no meu canal. Deixem nos comentários pra mim, que eu com certeza estarei produzindo para vocês. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês uma produção maravilhosa que já é sucesso de vendas aqui na minha loja. Esse já é o segundo, né, a segunda produção dessa mesma peça, porém com algumas alterações. Eu postei a primeira peça aqui no canal, no vídeo de produção do mês, eu não acho que foi da hashtag também. E aí eu vou mostrar agora então o que eu produzi. Então, amigas, está aqui embaladinho, porque eu ia entregar essa peça, né, essas duas peças no sábado, porém o culto se estendeu, o culto, né, da minha igreja se estendeu um pouquinho e era para uma menina lá da igreja e ela acabou indo embora antes de mim. Então, ela acabou esquecendo, enfim, e aí está aqui então eu aproveitei para gravar esse vídeo mostrando os detalhes mais de perto dessa peça. Então, gente, a primeira peça e a peça principal, né, é essa mini passadeira de hexágonos. Olha só. Coisa mais linda, gente, ficou essa combinação. Vou até tirar uma capa aqui. Enfim, ficou assim, gente. Eu falo mini passadeira porque ela não chegou a 1 metro, né? Ela ficou com 90,5 centímetros de comprimento, né? De uma ponta a outra. E de largura, ela ficou com mais ou menos 50 centímetros. A cliente pediu para que fosse mais ou menos desse tamanho, né? Eu tirei base da primeira passadeira que eu tinha feito e falei pra ela que ele vai diminuindo, né, conforme tu vai adicionando ou tirando os hexágonos. Então, por exemplo, uma passadeira com 3 hexágonos fica com 50 centímetros de largura. E no comprimento, eu sei que tantos vai dar tantos centímetros, se eu adicionar mais uma fileira aqui, né, mais uma carreira, vai dar tanto e assim por diante. Então, a primeira que eu fiz foi naqueles tons de rosa, que eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês verem. Aquela eu fiz pra minha chefe, né, de presente. E ela ficou com 1,15 m, mais ou menos, de comprimento. Então, eu falei pra ela. E aí, a gente tirou, né, 3 hexágonos aqui do final e ela ficou com 90 centímetros. Cada hexágono fica mais ou menos com uns 18, 20 centímetros. Eu vou até pegar ali a fita métrica pra gente medir certinho, que eu não medi unitário. Até hoje de manhã, a Johanna lá do Johanna Neves Crochê me perguntou o que ela tá fazendo. E eu tinha mais ou menos essa base, mas só um minutinho. Então, eu já peguei aqui a minha fita e vamos medir. Eu vou medir pelo hexágono cinza escuro, porque eu já explico pra vocês, tá? Ele ficou com 19,5 de comprimento, de largura e mais ou menos uns 17,5 de comprimento. Agora eu vou medir um cinza. 18 de comprimento e 19 de largura, tá? Mais ou menos isso aí.
Então, no total, ele ficou com 90,5 e de largura 50 centímetros, tá? Então, assim, gente, por que eu falei que eu medi pelo cinza grafite aqui, né? O cinza mais escuro. Porque ele tava bem mais fino, né? A espessura dele tava mais fino do que os outros. Então, eu senti que realmente ele ficou um pouquinho menor, tá? Um pouquinho mais apertadinho. Mas olhando assim no todo e depois das costuras, nem dá pra perceber. Bom. Já aproveitando que eu tô falando das cores, já vou mostrar aqui pra vocês. Eu utilizei esse aqui, que é um cinza grafite da LM Barbantes, tá, gente? Eu abri um novo, porque eu não sabia o quanto que eu ia gastar. E eu tinha um aberto, mas era menor. Então, pra não dar tilt, eu já peguei um fechado. Utilizei também esse aqui, que é o bege da Criativa, que foi o mesmo bege que eu usei naqueles americanos. E como ele é um pouquinho, ele veio, né, mais escuro, ó, então ficou bem certinho no tom que ela queria. E utilizei esse aqui, que já tava aberto, que é um cinza claro da Criativa também, tá? Então foram essas 3 cores. E eu também coloquei uma etiquetinha aqui, que é uma etiquetinha padrão, né? Escrito feito com amor, tem um coraçãozinho no meio. E eu resolvi colocar porque como ele é uma peça mais diferentona, assim, mais de luxo, digamos assim, eu resolvi colocar a etiqueta pra dar um tchan mais e também pra cliente saber qual que é o lado certo. Porque eu não sei vocês, né? Mas as minhas clientes, todas sem exceção, colocam as peças do lado contrário. E aí me dá uma gastura ver as fotos depois e as peças ao contrário. Então eu botei aqui uma no cantinho e botei também no centrinho de mesa, que é a segunda peça. Então, gente, ficou assim, olha que amor. A gente pensou nesse centrinho de mesa porque ela queria já um centro de mesa, mas ela queria um centro de mesa pequeno. E enfim, mostrei várias opções pra ela, mas ela teve essa ideia de fazer com 4 hexágonos. Esses hexágonos aqui tem 6 carreiras de aumento e esses da passadeira tem 7. Então ficou também mais ou menos do que ela da medida que ela queria, né? 30 centímetros de comprimento por acho que 40 e poucos, 41 de gente, tudo errado. 30 centímetros de largura por 41, se não me engano, de comprimento, tá? Também adicionei aqui uma etiquetinha e ficou assim, gente, belíssimo, tá? E ficou então o parzinho, porque a mesa dela de jantar fica na cozinha e ela vai colocar esse aqui, tipo, na frente da pia, sabe? Então vai ficar como se fosse o conjunto. E eu acho que foi uma excelente ideia, tá? A disposição das cores também foi ideia da cliente. E eu amei, gente. E assim, algumas coisas que eu queria falar sobre essas peças, tá? Até as meninas estavam me pedindo pra fazer um tutorial. Se vocês quiserem, posso até fazer um tutorial, né? Porque já tem vários aqui no YouTube. Mas posso fazer um tutorial dando as dicas ali certinho do que me ajudou ou não. Mas assim, é uma peça super fácil de fazer, né? Tu faz cada hexágono rapidinho. E como são peças pequenas, tu vai fazendo e já vai terminando. Então parece que flui mais o teu trabalho. Porém, antes de eu fazer minha primeira peça lá com rosa, eu falei com a Val Crochê, né? Que ela já tinha feito um desse e eu queria saber como que foi, o que ela achou e tal, se ela tinha alguma dica. E ela disse, olha, realmente é fácil de fazer, porém você tem que gostar de costurar, porque tem que costurar muito. E eu achei assim, sei lá, na primeira vez que eu fiz, de fato, eu senti um pouco da costura, mas na empolgação de fazer e ver pronto, nem senti muito. Mas dessa vez que eu fui fazer essa segunda vez, gente, simplesmente morri costurando. Por quê? Vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos como é que é, tá? Então, como vocês podem ver,
ele tem vários lados, né? Porque é um hexágono. Então não tem como tu fazer uma costura só e costurar tudo de uma vez. Tu tem que ir cortando, costurando e cortando. Então, como que eu faço, tá? Eu coloco 3 assim um do lado do outro. E aí eu começo aqui, costuro tudo isso aqui junto, tá? Aí depois eu coloco mais 3, aí eu costuro daqui pra cá. Só que aí esse aqui vai ficar aberto. Aí depois tu tem que vir e costurar esse aqui aberto. E assim por diante tu vai meio que juntando como que dá. Eu queria ter feito também, que eu acho que eu vi em algum vídeo no TikTok, se não me engano, uma pessoa que fez uma costura só assim e uma costura assim. E depois aí só costurando os meinhos. Só que aqui também vai ter que costurar, então eu achei que não foi tão, assim, eficiente, sabe? Eu acho que costurando, assim, por carreira fica mais fácil. Até aqui mostrando nesse menorzinho, acho que dá pra entender melhor. Ó, eu costurei uma aqui e depois eu só costurei esses dois, entendeu? E aí tu tem que ir apertando bem certinho pra ele ficar com a costura bonitinha, assim, sabe? Escondidinha. Pera aí, esse lado aqui é o da frente, ó. E aí atrás ele fica com esse zigue-zaguezinho. Então até olhando assim dá pra ver. Porém, uma pessoa que é leiga no crochê, elas realmente não percebem. Tipo, eu aqui como crocheteira, eu bato o olho e já sei que esse aqui é o lado da vez, porque eu tô vendo aqui a costura. Mas, e alguns nozinhos às vezes dá pra ver. Mas pra uma pessoa que não faz crochê, que não vê muito crochê, elas nem sabem qual que é o lado certo. Então, pra fazer os hexágonos é fácil de fazer, a costura em si é fácil de fazer, apesar de ser chatinha, né, porque tem que ir costurando e rematando. Mas é muito fácil, tu usa uma agulha de tapeceiro e vai, tipo, botando de um lado pro outro, sem mistério. Porém, gente, tem que prestar muita atenção na hora que você tá costurando, porque eu fiz um erro, assim, de principiante, que eu tava fazendo na cama ali, meio deitada, e eu costurei do lado errado. Aí, em tese, não vai dar muita diferença, mas é que as cores precisam estar intercaladas, né? Pra não repetir uma cor uma do lado da outra. E aí, no fim, ou eu ia ter que fazer outro hexágono pra dar certo, ou eu teria que desmanchar. Aí eu preferi desmanchar, porque depois eu percebi que eu colei meio do lado, ao invés de seguir numa reta. Enfim, gente, todo um trâmite. Mas deu tudo certo no final, né? Morri, mas passou bem. Então, assim, gente, super recomendo. É uma peça super versátil pra botar em qualquer lugar da casa. Dá pra botar no banheiro, fazer um menorzinho, né? Dá pra botar na cozinha, no quarto, enfim, em diversos lugares. Esse aqui, por exemplo, eu tô fazendo pra cozinha, mas o outro que eu fiz era pra colocar num quarto de bebê. E super combina. Também ele é super versátil, porque tu pode ir fazendo, aumentando ele sem mudar a receita, né? Porque tu faz os hexágonos separados e depois tu monta literalmente como um quebra-cabeça. Até a Tâmara me mandou vou ver se eu acho a foto pra colocar aqui pra vocês. Mas é um tapetão de sala, assim, ele fica tipo uma escadinha. Fica lindíssimo também. E nas cores também ele é super versátil, porque tu pode usar quais cores tu quiser, pode ser intercalado, pode ser metade de uma cor, metade de outra, fazer 2 cores, 3 cores, 5 cores. E 5 cores é ótimo, né? 5 cores. Até eu tô fazendo uma encomenda que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, vou mostrar rapidinho aqui, só pra, né? Que depois eu vou fazer um vídeo separado também falando como que foi fazer essa peça. Mas essa pessoa que me encomendou, ela também ficou na dúvida, queria uma vibes assim quadriculado. E eu sugeri também pra ela no hexágono, porque ele tem também uma vibes meio quadriculado. E ela poderia escolher mais cores, né? Porque ela queria mais cores. E no quadriculado geralmente é 2 ou 3. Mas enfim, optamos pelo quadriculado. E eu tô trabalhando com fio conduzido. A primeira vez, eu nunca tinha feito antes. Então tá sendo uma experiência bem legal e tá ficando lindíssimo. Já tô ansiosa pra terminar e mostrar pra vocês o resultado final. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo mais rapidinho. Até eu ia falar, já ia esquecendo, que cada quadradinho desse fica em média. Deixa eu até falar aqui. Gramas.
fica em média 41 gramas cada hexágono, tá? Então você já tem aí mais ou menos uma média de quanto que ficou a passadeira inteira, que eu não pesei porque não vem ao caso. Também era muito grande e aí eu não quis pesar. Mas eu vendi esse kit por 120, 130 reais. O que eu acho ok, assim, considerando o pessoal aqui, a região, quanto que eu gastei em barbante. Mas ele é bem trabalhosinho, sim. E eu cobraria no mínimo 100 reais, assim, no mínimo. Porque apesar de ser fácil, como eu falei, ele é bem trabalhosinho, tá? Mas eu amei. Espero que vocês também tenham gostado. Deixem nos comentários se você tem alguma dúvida, se você quer que eu de repente faça algum outro vídeo ou até um shorts pra mostrar pra vocês como é que eu faço. Mas tem diversos canais aí no YouTube, até posso deixar o link do canal que eu usei como tutorial, né? Porque é até um rapaz que ele explica super bem, dá várias dicas, então é bem fácil de seguir, tá? Depois que você pega um ali, só vai. E agora vamos para a hora da nossa palavra, que é muito importante. No vídeo passado eu esqueci, né? Mas esse vídeo eu não vou esquecer. Bom, amigas, vou continuar então a nossa saga do João, né? Que a gente parou e nunca mais voltou a ler. A gente tinha lido por último a história da mulher samaritana em João 4. Então vou continuar ali a partir do 31 até o 5. Então vamos lá. Enquanto isso, seus discípulos lhe pediram: Rabi, come. Ele, porém, respondeu: Tenho uma comida para comer que não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Acaso alguém lhe trouxe o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós faltarem ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Quem colhe já recebe recompensa e ajunta fruto para a vida eterna, para que se alegrem juntos o que semeia e o que colhe. Assim, o ditado é verdadeiro: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós recebestes do trabalho deles. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher, que testemunhava: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse, e ele ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados os 2 dias, ele partiu dali para a Galileia, porque Jesus mesmo havia declarado que um profeta não recebe honras em sua própria terra. Logo que chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque tinham visto todas as coisas que fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também eles tinham ido à festa. E foi novamente para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, e o seu filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele soube que Jesus viera da Judeia para a Galileia, dirigiu-se a ele e rogou-lhe que fosse e curasse seu filho, que estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: Se não contemplardes sinais e prodígios, jamais crereis. E o oficial suplicou-lhe: Senhor, vá antes que meu filho morra. Jesus lhe respondeu: Vai, o teu filho viverá. O homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Enquanto se dirigia para casa, seus servos foram ao encontro dele e lhe disseram que seu filho estava vivo. E ele lhes perguntou a que hora ele havia melhorado. Ao que lhe responderam: A febre o deixou ontem, à hora 7ª. O pai reconheceu que naquela mesma hora Jesus lhe afirmara: O teu filho viverá. E ele creu com toda a sua família. Este foi o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judeia para a Galileia. Então é isso, amigas. Fortíssimo nessas duas. O final dessa passagem e a outra, que ele fala ali sobre a colheita e os trabalhadores. E eu sempre me lembro de uma pregação e também de uma outra
uma outra pessoa que me discipulava quando eu era mais nova, que muitas vezes a gente quer plantar e quer colher. Mas muitas coisas que a gente vai plantar, outras pessoas, né, a próxima geração vai colher. Então talvez eu esteja plantando hoje uma coisa que os meus filhos ou até mesmo os meus netos vão colher, sabe? Aquela colheita que eu plantei. Ou a gente, por exemplo, serve na igreja. Eu sou líder do louvor, ou eu toco o teclado na igreja. E eu tô plantando, eu tô fazendo mudanças, tô batalhando por mudanças que talvez não vá acontecer enquanto eu estou naquela igreja, né? Pode ser que os meus filhos ou os meus netos que vão estar naquele mesmo grupo de jovens ou participando do louvor e vão estar colhendo os frutos que eu plantei, sabe? Então, isso é muito importante a gente ter em mente, principalmente pra gente não se gabar ou se orgulhar de coisas que a gente faz, ou eu tô fazendo isso porque eu sou bom, eu tô fazendo isso porque, enfim, eu quero fazer proveito disso. Mas, sim, pensando num plano geral, assim como Deus sempre nos ensina, né, fazer coisas pelos nossos irmãos, servir as pessoas, servir a igreja, servir os mestres, enfim, servir as pessoas, porque essa é a maior recompensa, né? Não só pra mim, mas que outros também possam aproveitar. E também depois essa parte do homem lá que... Eu falo linguagem de hoje, tá, gente? Mas o homem lá que tava com o filho doente, que o filho tinha morrido e tudo mais, ele vai lá e pede pra Jesus curar, e Jesus só no falar já cura o filho, né, do homem. Ele chega lá e fala assim, cadê meu filho? E os homens assim, gente, o teu filho tá curado, ele tá vivo. Imagina a alegria desse pai, né, em receber essa notícia, assim. E naquela época não tinha carro, não tinha Uber, né, eles, né, no caso, viajavam por dias e dias, então imagina o tempo que ele levou pra chegar em casa e receber aquela notícia. E ele não poderia simplesmente pegar um Uber de volta e ir lá agradecer a Jesus, né. Então, eu sempre penso nisso, assim, em quão poderoso é as palavras de Jesus e também de outros discípulos depois, né, que operaram milagres. Até Pedro, né, a gente se compara tanto com Pedro, é porque todo mundo tem uma personalidade meio Pedro, é porque Pedro isso e aquilo, mas gente, o homem curava com a sua sombra. Ele passava e a pessoa da sombra, assim, que encostava na sombra era curado. Aí tu vem dizer que tu é igual a Pedro, vamos se conscientizar, né? Enfim, gente, brincadeiras à parte. É isso pro vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu curtir, né, seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo. Vamos aí rumo aos 300 inscritos. Aliás, quero agradecer a todas e todos que se inscreveram no meu canal. E eu deixei um shorts também sobre essa passadeira. Deixem lá o seu apoio também, seu comentário, seu curtir. E é isso. Um beijo e até a próxima.